iniciaremos o nosso culto. Dentro de instantes, 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 iniciaremos o nosso culto.
Dentro de instantes, iniciaremos o nosso culto. Dentro de instantes, iniciaremos o nosso culto. Dentro de instantes, iniciaremos o nosso culto. Dentro de instantes, iniciaremos o nosso culto. Dentro de instantes, iniciaremos o nosso culto. Dentro de instantes, iniciaremos o nosso culto. Dentro de instantes, iniciaremos o nosso culto. Dentro de instantes, iniciaremos o nosso culto. Dentro de instantes, iniciaremos o nosso culto. Dentro de instantes, iniciaremos o nosso culto. Bom dia, Fernando Charles. Chegamos aqui já, tá? Está no mercado aqui comprando Dentro de instantes, iniciaremos o nosso culto.
Iniciaremos o nosso culto. Dentro de instantes, 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 iniciaremos o nosso culto.
Dentro de instantes, iniciaremos o nosso culto. Dentro de instantes, iniciaremos o nosso culto. Dentro de instantes, iniciaremos o nosso culto. Dentro de instantes, iniciaremos o nosso culto. Dentro de instantes, iniciaremos o nosso culto. Dentro de instantes, iniciaremos o nosso culto. Dentro de instantes, iniciaremos o nosso culto. Dentro de instantes, iniciaremos o nosso culto. Dentro de instantes, iniciaremos o nosso culto. Dentro de instantes, iniciaremos o nosso culto. Dentro de instantes, iniciaremos o nosso culto.
Dentro de instantes, iniciaremos o nosso culto. Ah, sim. Dentro de instantes, iniciaremos o nosso culto. Tudo bem, meu filho? Eu vou bem, Oi, Mariana. Só tá tudo bem? Pô, tem duas coisas notar que me chamam a atenção, que acho que não chamam a atenção. Dentro de instantes, iniciaremos o nosso culto. Deu show de infância. E o outro foi um pouco de jacaré. Ele olha o pão de jacaré lá, cara. Dentro de instantes, iniciaremos o nosso culto. Presta atenção. Dentro de instantes, iniciaremos o nosso culto. Dentro de instantes, iniciaremos o nosso culto. Então eu faço a leitura hoje. Dentro de instantes, iniciaremos o nosso culto. Dentro de instantes, iniciaremos o nosso culto. Velho mesmo. Literalmente. Ah, não, tá no carro. Keila? Dentro de instantes, iniciaremos o nosso culto. Dentro de instantes, iniciaremos o nosso culto. Dentro de instantes, iniciaremos o nosso culto. Dentro de instantes, iniciaremos o nosso culto.
iniciaremos o nosso culto. Dentro de instantes, 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 iniciaremos o nosso culto. Bom dia a todos. Inicia-se nesse momento o culto mensal em ação de graça do mês de setembro de 2021, da Miroku Sekai Kyokai Sede Administrativo. Oração de comunicação a Deus. Miroku Omikami Supremo Deus.
representando os vossos humildes servidores, reunimos-nos perante vós, diante da vossa presença. Oficiamos o culto mensal de ação de graças do templo messiânico Miroku no Sekai Kyokai, sede administrativa, neste mês que se inicia e neste dia escolhido, entre tantos outros, nós o reverenciamos neste culto mensal de agradecimento. Todos os mamerritos reunidos diante do vosso altar depositam as oferendas e nossa gratidão, em concordância com o vosso sagrado plano e através dos ensinamentos de Meishu Sama, que a construção do mundo de Miroku, o reino do céu na terra, seja o modelo ideal em nossos corações. Pedimos vossa assistência e vossa misericórdia, que nós possamos, Senhor, perceber toda a vossa grandeza e a vossa presença em nosso templo, minuto a minuto, hora a hora, dia a dia. Que possamos sentir o vosso maravilhoso poder através da força da oração e com este poder suavizar os nossos problemas, acalmando o nosso espírito, aumentando a nossa fé. Que a luz, o amor e a harmonia irradiem de todo o nosso templo, levando paz, amor e alegria a todos aqueles com os quais mantivermos contato. Assim seja. Oração Amax Norito e oração Zenki Sandi. Amaharani kamitsu marimasu. Amoro gi kamoro ni no mikoto mochite. Somen mi oya kamu izanagi no mikoto. Tsukushi no himuka no tachihana no odon no awagi harami misogi haraita mo toki ni narimatseru harai dono kami tachi moro moro no Magagoto sumigegare o harai tamai kiyome tamai tomosu koto no yoshio amatsu kami kunitsu kami ayoyorozu no kami tachi tomoni ameno Komano mimi furita dete kikoshime seto kashikomi momosu uya uya shikuomo mironi senson kandeon botsasu gonono ni amorase tamai Omi onyorai to kenjin Oshin miroku to kashi
Meshia donarase, dai sen sanzen, sekai no sangoku meshi, ojoku kiyome, yaku sema okui sai sujo no dai nega, omyo joraku ikono, jobo sekai onara shimete, Kofuju no kruinaku, fukuga se da morara sunaki, Miroku no mio mitamon, murio muhei no daijini, Teima hasetu masurai de, Shuaku juawara tamari, Yasha yunjin mogeda sunashi, Yosen bunshin goto gotoku, Sono kokoro sashi otokoro nari, Sansen somoku goto gotoku, Sen somoi toku ni nabikaide, Kinjun chuyo no seoma demo, Minasoro tokoro ezaru nashi, Masari kore shibiri so sekai ni te, Kari obigawa sarari mai, Zoyu te ni tanabi keba, Banka no funtu ni kujin, Daro doro so soritachi, Ichi doro no pakasumi tsutsu, Goga no iraka samsanto, Heni tere zu kokewa, Geni mo tengoku joku haru nari, Kogoku minori te kurani michi, Tsunadori atakani amigashita, Ikitoshi keru moro 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 no ragini wa kue kue wa, Susuraura ni michu atari, Konito konito no sakai naku, Hitoku satachi no kujimiya, Izakai goto yome tokie, Iten shikai kanon no jinjin mini dakaren, Wari wa nagaki soki onimo, Miyocho tamai shinkaku, Ese shimi wa tomi sakai, Wari wa nagaku muyaku ni, Zento kukoka sametase, Fukuju gai morono dai kotoku, Daresa se tamai mashimase to, Nei nei junjin ke satoshu, Kifuku hai managyo tu. Miroku o mi kami, Mamori tamae saki hai tamae, Miroku o mi kami, Mamori tamae saki hai tamae. Meishu no mi kami, Mamori tamae saki hai tamae. Meishu no mi kami, Mamori tamae saki hai tamae. Agara tamashi haimase, Agara tamashi haimase. Salmo de Meishu Sama. É 11 hoje. É 11. Ayamareru, ayamareru,
cegas. Pessoas cegas, só acreditais em princípios errados. Buscai antes o conhecimento verdadeiro. A grandiosa força divina abre a visão dos homens, para que reconheçam tão misterioso poder. Pela luz de Deus, limparei olhos cegos e incapazes de perceber a clara inversão da verdade. Oração do reino do céu na terra. Miloku, Omi Kami, Supremo Deus. Miloku, Omi Kami, Supremo Deus. Messias renovador dos três reinos, Salvador da humanidade, reconstrutor da nova era de luz. Agradecemos a permissão de receber e ministrar a vossa sublime dádiva, hoje orei. Perdoai os nossos erros e purificai-nos das nossas impurezas. Despertai-nos para a verdade e a prática do bem, para que de fracos e pequeninos nos tornemos veículos puros e poderosos da vossa vontade e do estabelecimento do reino do céu na terra. Ensinamento de Meixo Sama. O saber das coisas. Creio que, em japonês, não há expressão de sentido mais profundo e sutil do que mono oshiru, o saber das coisas. Considero-a de difícil interpretação, por isso vou tentar esclarecê-la o melhor possível. Analisando essa expressão, vemos que ela significa experimentar ilimitadamente tudo o que existe no mundo, penetrar, captar a essência das coisas e exprimi-las de alguma forma. Ou melhor, descobrir o segredo de medir a ação e as consequências de determinado problema. Ao contrário, se alguém exibir teorias infantis, agir levianamente ou praticar ações sem perceber a censura e o desprezo dos outros, significa que não tem visão nem saber das coisas. Pertence a um grupo daqueles que costuma se chamar de imaturos, infantis ou grosseiros. Esclarecido é quem possui vasto saber. Por aí vemos quão grande é o número de homens imaturos que não possuem esse saber das coisas, inclusive entre os homens públicos. Eles procuram exagerar e fazer alarde de questões insignificantes, sem se dar conta de que estão atraindo o desprezo dos esclarecidos. Seu comportamento nada mais é do que a demonstração de sua própria inferioridade. Tais indivíduos são infalivelmente umas nulidades, homens de conceitos restritos, sojo. A eficácia e o crédito são sempre prejudicados pela ação dessas criaturas medíocres, empenhadas somente em elevar a sua própria fama. Certamente é por causa de tantos elementos sem maturidade que não se consegue chegar a conclusões e resoluções mais rápidas nos debates políticos de hoje. Se a maioria fosse esclarecida, seria fácil um acordo. O problema é que os esclarecidos se retraem no silêncio, por detestarem discutir com gente teimosa. Os imaturos aproveitam essa oportunidade para se exibir, desejando tornar-se famosos, e a fama aumenta a sua probabilidade de serem eleitos por ocasião das eleições. Sendo assim, os menos esclarecidos representam a maioria e os esclarecidos a minoria. Uma prova disso é o fato e a necessidade de se passar longo tempo discutindo um problema, às vezes de só menos importância, para encontrar uma solução. Mas a verdade é que, apesar de os homens mais esclarecidos aparecerem menos,
Por serem modestos, suas opiniões acabam sempre triunfando. E isso não se limita ao mundo político. É natural em todos os setores da sociedade que aqueles que são conhecidos pela sua competência sejam homens relativamente esclarecidos. Até aqui, me referi à parte moral. Passarei a seguida ao campo da arte, que eu considero o melhor meio para explicar o presente momento, já que a maioria dos homens esclarecidos são, ao mesmo tempo, dotados de senso estético muito elevado. Vimos, em linhas gerais, alguns dos principais representantes da arte japonesa, considerados esclarecidos. São homens civilizados no mais alto grau, e é escusado dizer o quanto colaboraram para alimentar a alma do povo, enriquecendo-lhe o gosto estético e elevando-lhe os sentimentos. Naturalmente, todos sabem que as invenções, as descobertas e o progresso do ensino contribuíram para a cultura da humanidade. Mas convém recordar a grande contribuição que, em silêncio, as obras dos esclarecidos trouxeram à civilização. Por Meishu-sama, em 15 de agosto de 1950, extraído do livro Alicerce do Paraíso, trechos. Receberemos Jorei.
Ouviremos agora uma homenagem do Núcleo Musical Bahia. Muita gratidão pelo Senhor fazer com que acontecesse essa linda, maravilhosa festa, mais luz na vida da gente. Reverendo Charles, seu lindão! Beijo, abraço, feliz aniversário, aproveite seu dia, irmão! Vivo! Aniversário, reverendo, muita luz e paz no seu coração. Charles, parabéns, muito obrigada, muita gratidão por uma pessoa que você tem sido para a minha vida. Beijos! Charles, muita luz, muita paz, muita saúde. Eu não lhe conheço, mas muita paz e felicidade. Tudo de bom pra você. Muito obrigado a todos. Palavras do reverendo Roberto Anísio dos Santos. Bom dia a todos. Bom dia. Parabéns, reverendo Charles, pelo seu aniversário. É dia 14. 14, mas a gente comemora hoje então. Parabéns, obrigado pessoal da Bahia, ministra Paola e todas as pessoas que estavam aí, fizeram essa homenagem linda aí pro reverendo. Muito legal, só faltou a cerveja. Só faltou a cerveja, irmão. O resto foi completo. Muito bom, muito animado. O povo animado, esse povo da Bahia. Vou te contar uma coisa. Então, assim, muito feliz por isso. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a nossa vida como membro, como ministro, como sacerdote, como missionário
quem dedica para a obra divina num todo, né? Vamos falar um pouco sobre isso. Eu vou até tirar meu óculos aqui um pouquinho para eu poder enxergar. Porque esse óculos é para longe. Na nossa vida de missionários, missionários de Meixo Sama, devemos estar em constante aprimoramento. Nós aprendemos muita coisa até aqui, né? Eu, reverendo Charles, reverendo Hélio, os ministros da igreja, missionários, aprendemos muita coisa para chegar onde a gente chegou. E o que significa esse aprendizado? É só estudo, leitura, ministrar de orei, cuidar de pessoas? Não. É a própria vida particular nossa, que a gente passa por situações em família, situações às vezes muito tristes e muito fortes, e que só os fortes conseguem ultrapassar. Porque, como diz no ensinamento, quanto maior a missão, maior a purificação. Mas também esqueceram de falar mais um detalhe a respeito desse ensinamento, que sempre tem um complemento. Quanto maior a missão, maior a purificação, mas também maior a luz. Mais intensa é a luz, maior força no jorei, maior força na orientação, e maiores são as graças e as bênçãos de Deus. Só recebe bênção de Deus quem passa por esses sofrimentos, que é a nossa própria vida. Então, assim, não existe vitória sem sacrifício, sem sofrer no couro. Como tem aquele ensinamento também, a parábola da espada, que você, para fazer uma boa espada, você tem que botar ela no fogo incandescente, ela fica, depois tira do fogo, bota na água fria. Quando você pensa que Deus está te aliviando com água fria, vem as marretadas. Nada está tão ruim que não possa piorar. Né? E não é assim? A gente não fale nunca essa frase. Já está ruim. Pior não pode ficar. Não fale isso, porque pode ficar pior sim. Quem passou por experiência de vida, né, dona Georgina? A dona Georgina sabe, né? O pessoal que é mais experiente já passou poucas e boas, né? Então, assim, quando você pensa que não pode piorar, vem a marretada, né? Então, assim, a vida é assim. Eu falo isso para minha filha. Minha filha, jamais despreze alguém. Jamais despreze alguém. Se você estiver com a vida boa, tranquila, e tiver alguém menos favorecido, respeite essa pessoa. Porque na vida a gente passa por esses problemas também. A vida é uma roda gigante. Uma hora você está em cima, mas tem hora que você está embaixo, está por baixo. Quando estiver em cima, lembre-se sempre que você já esteve por baixo. Então, assim, essa é uma particularidade da nossa vida que a gente não deve esquecer. E sempre ter a humildade. Devemos estar em constante aprimoramento. Isso é aprimoramento. O que é aprimoramento? É você aprender com a vida. Aprender com os acertos, mas também com os erros. Principalmente com os erros. Os erros mais nos ensinam. A gente vê como atrapalha, né? Mas ensina a gente. A gente ganha experiência, ganha casca, aquela casca grossa. A gente apanha, fica com as costas largas, mas a gente nunca vai deixar de apanhar. Lembre-se, ninguém jamais jogará pedra numa árvore que não dá fruto. Se você está sendo jogado pedra, é porque você dá muito fruto. Então vai tomar pedrada, não tem jeito. Com constante aprimoramento e aprendizado, nós fortalecemos a nossa fé. Também tem outro ensinamento que se enquadra aqui como aquele que Meixo Sama fala do bambu. Os nós do bambu. O bambu só é forte porque ele possui nós no teu pulso. Quando bate tempestade, ele arreia todinho, ele deita, mas depois ele levanta.
nós temos que ser como o bambu. Temos os nós, somos calejados, igual a arte marcial, né? Já pratiquei arte marcial. Quando a gente pratica a arte marcial, seja judô, jiu-jitsu, karatê, tem um sistema de aprendizado que é calejamento. Você dá inúmeras pancadas, calejando as mãos, calejando canela, dando chute, calejando o braço, né, partes da mão. Eu lembro que quando eu praticava judô, jiu-jitsu, na época, eu mandava pessoas darem soco na minha barriga. Pode socar minha barriga com força. Porque eu treinava aguentar, levar pancada na barriga e não sentir dor. Era treino. E eu me preparava e a pessoa dava soco com força. Eu fiz muito isso. Então, assim, até numa luta, falando fora de religiosidade, mas serve de exemplo, o grande lutador, no meu entender, não é aquele que sabe bater bem, em qualquer arte marcial, mas aquele que sabe apanhar. Aquele que leva a pancada e suporta bem, ele pode ser o vencedor. Porque o outro vai cansar de bater. Ele vai bater e está vendo que não está dando resultado porque o outro aguenta a pancada. Ele tem carcaça para suportar a pancada. E uma hora ele vai ser pego desprevenido, ele vai abrir a guarda, porque ele vai dar muita pancada, e quando ele dá a pancada, ele está abrindo a guarda. Num momento sábio, o outro vai derrubar e nocautear. Então isso é sabedoria. Tem um exemplo até de um famoso lutador de MMA como Anderson Silva. Ele é até messiânico, né? Eu observava as lutas dele, que ele apanhava muito, mas no final ele saía vencedor. Ele levava muita pancada, porque ele resistia e o outro cansava. O que ele estava fazendo? Isso é técnica. Ele estava cansando o adversário. Cansando o adversário, cansando. Quando ele viu que o adversário estava bem enfraquecido, aí ele reagia, porque ele estava descansando. Enquanto ele apanhava, ele estava descansando. Em seguida ele vinha e nocauteava o cara não tinha mais reação. Bateu muito, cansou muito. Então na vida é assim também. Forças negativas nos atacam, pessoas nos atacam, mas a gente tem que suportar as pancadas, porque isso é calejamento, isso vai nos fortalecendo. Não só pessoas, não, estou falando da vida em si, as pancadas da vida, de momentos em que dá tudo certo, mas tem momentos que dá tudo errado. Meishu Sama também precisou fortalecer a sua fé. Essa parte de a gente sofrer e ver o sofrimento como aprimoramento é fortalecimento da fé. Meishu Sama precisou fortalecer sua fé. Aí perguntaram para ele: Meishu Sama, o que o senhor fez para ser um grande mestre? O senhor jejuou, se banhou num rio, se banhou numa fonte de águas termais, meditou numa montanha? Ele falou: não, controlei o meu gado. Controle do gado. Isso ninguém faz. Então, assim, esse é o ponto mais difícil. De você, às vezes, ter que controlar seu gado. Isso daí é que faz a pessoa ser um grande mestre. Kanon revelou a Meishu Sama a verdade sobre o mundo de Daikomion, o mundo da grande luz. Isso ocorreu em 1928, mas Meishu Sama tinha dúvidas. Ele tinha dúvidas sobre essa missão. Mas Kanon proporcionou inúmeros milagres. Precisava mostrar para Meishu Sama os milagres. E o que é milagre? Milagre é coisa que o homem não pode realizar. Coisa que só Deus, só o plano divino pode realizar, pode fazer. É sobrenatural. É algo misterioso. Então Kanon proporcionou inúmeros milagres para convencer Meishu Sama. Meishu Sama não. Convencer Mokichi Okada. O homem Mokichi Okada, que ainda não era um grande mestre. Estava engatinhando. Kanon falou a Meishu Sama que seu corpo seria utilizado por Deus.
Só que Meixo Sama mesmo assim não acreditava, mas precisou ver para quê. Tem um ensinamento que Meixo Sama fala, né? A dúvida é o princípio da crença. Não tem como você acreditar numa coisa se você não tiver dúvida. Então, se você olhar para trás na sua fé, todos nós, como nós chegamos à igreja, com sofrimento, eu mesmo, para você acreditar no Jorei, acreditar em Meixo Sama, acreditar na filosofia de Meixo Sama, você precisou passar por experiências de vida. Precisou passar por experiências de Jorei. Eu mesmo tive a vida salva várias vezes. A última, em maio deste ano, quando fiquei doente, né? Com essa pandemia, que vocês sabem. E estou vivo por causa de Meixo Sama, por causa do Jorei. Então, aí a gente vai vendo a atuação de Deus. Aí não tem como você duvidar mais. Contra fatos não há argumentos. Então o Kanon falou a Meixo Sama, seu corpo vai ser utilizado. Conosco acontece o mesmo. Ou seja, Deus quer nos utilizar e conceder graças. Só que nós, às vezes, não estamos disponíveis para sermos utilizados por Deus. Isso na própria fé, como também o reverendo Hélio é especialista em gratidão, né? Falar sobre gratidão, também a mesma coisa. Deus quer conceder bênçãos materiais, muito dinheiro, mas os nossos bolsos estão sujos. Precisa limpar. Como que limpa nossos bolsos? Fazendo donativo de gratidão para a obra de Deus. Quando você agradece, você terá mais permissão para agradecer. Quanto mais você lamuria e reclama da vida, maior será motivo para você reclamar. Aparecem mais coisas. Lembra que eu falei? Nada está tão ruim que não possa piorar. Então, quanto mais reclamar, pior fica. Quanto mais agradecer, gradativamente vai melhorando. Então, gratidão gera gratidão. Lamúria gera lamúria. O queixoso se relaciona com Satanás. Coração agradecido comunica-se com Deus. Então, seja qual for a situação, financeira, doença ou problema de conflito, agradeça a Deus. Você está sendo purificado. Ou seja, o que eu falei aqui, Kanon falou a Meixo Sama o quê? Quer utilizar seu corpo. Deus vai utilizar seu corpo. Mas para utilizar seu corpo na obra divina, também precisa purificar você. Aí você adoece. Aí você entra num conflito. Às vezes no trabalho. Mas Deus está te limpando. Está te preparando para a missão. E depois disso, vai conceder graças. Vem as bênçãos. Só que nós, às vezes, não estamos disponíveis para sermos utilizados por Deus. Meixo Sama fala que precisamos nos tornar instrumentos eficazes no cumprimento da obra divina. Só que muitas das vezes nós nos preocupamos apenas em resolver os nossos problemas pessoais. Que tipo de obra divina que eu estou fazendo? É a obra divina de resolver problema ou é a obra divina de salvação da humanidade? Eu, como ministro dirigente da igreja, e todos os ministros, reverendos, presidente, qual é o tipo de obra divina estamos fazendo? É de salvar a humanidade ou é de resolver problema? Precisamos refletir sobre isso e procurar o caminho certo. Meixo Sama mostra isso. Então, só que muitas das vezes nós nos preocupamos só com os nossos problemas. Teve um culto, que eu vim para cá para fazer o culto em Campo Grande, e minha filha não estava bem naquele dia. Fiquei preocupado, mas virei para o reverendo Hélio e falei assim, vamos embora, vamos dedicar. E minha filha virou para mim, minha filha é compreensiva nesse ponto, ela respeita muito a minha missão, e ela falou assim, papai, pode ir tranquilo, eu vou ficar bem. Eu vou ficar deitadinha aqui na cama e eu estou bem.
senhor pode ir? Aí eu falei para ela, como não tinha nem comida pronta, eu falei assim, qualquer coisa você faz um miojo. Tem miojo, você faz miojo. Não, pode ir, se eu sentir fome eu faço miojo. E eu vim para dedicar. Mas me concentrei no culto, mas ao mesmo tempo pensava, né? Meixo Sama, por favor, deixa alguma divindade protegendo meu filho. Eu vim, dediquei, voltei para casa. Quando cheguei em casa, minha filha estava ótima, estava bem, recuperada, feliz. Cheguei, ela já veio brincando comigo. Falei, puxa, você está boa? Eu falei, melhorei. Estou sentindo mais nada. Ela estava sentindo muitas dores. Estou sentindo mais nada. O que aconteceu? Eu vim fazer obra divina. Lá estava meu problema pessoal, família. Então, o que eu ia fazer? Obra de resolver problema ou obra de salvar a humanidade? Eu escolhi obra de salvar a humanidade. Deus mandou alguém para cuidar da minha filha. Mandou luz. Enquanto eu estou aqui, ela estava recebendo luz. Pelo elo espiritual que tem comigo. Então, quando você cuida das famílias dos outros, Deus cuida da sua família. Cuida dos seus filhos. Então, mesmo os que passam para o mundo espiritual, né? Minha mãe passou para o mundo espiritual, mas devido à minha dedicação à obra de Deus, o espírito dela foi bem posicionado no plano espiritual com a permissão de Meixo Sama. Por isso Meixo Sama nos ensina conceitos Daijo e Sojo. Sojo representa a fé egoísta centrada no individual. Tem algumas religiões, vocês vão imaginar quais são, que a pessoa só vai lá para fazer pedido pessoal. Ah, estou com problema financeiro. Ah, meu marido foi embora de casa. Ah, meu marido arrumou um amante. Ah, estou isso, estou aquilo, fiquei doente. Aí faz pedido para si, né? Alguém está me incomodando. Aí faz um trabalho pesado para a pessoa. Isso é o quê? Fé sojo. Fé que visa ela mesma. Não quero saber dos outros, quero saber de mim. Ela não tem compromisso com ninguém, nem de fazer o bem. A pessoa de fé sojo procura obter vantagens pessoais. Então reza pedindo paz, felicidade ao lado da família. No Japão tem templo que você vai uma vez por ano. Eles chamam de festival, né, Reverendo Thiago? Festivais. Aí é uma festa mesmo, lota. Vem gente de tudo quanto é lugar do país. Até no inverno eles fazem. Então assim, aí eles vão lá, fazem aquela festa, faz pedido. Às vezes botam umas plaquinhas, ou num papelzinho. E os monges cuidam, fazem oração, oração, oração. Tem um poço, lago, que você joga a moedinha, pedindo proteção de Deus. Aí vai embora. Pede paz, prosperidade, saúde, vai embora. Ano que vem volta de novo. Esse tipo de fé é fé shoujo. Você vai para pedir para você. Você não tem compromisso com nada nem com ninguém. Você não precisa salvar ninguém. Mas será que esse tipo de fé, quando a pessoa desencarna, qual é o plano que ela vai? Que plano que fica a pessoa quando é egoísta? Precisa refletir isso também. A pessoa pede prosperidade nos negócios, libertação das doenças. Não se preocupa com a sociedade, nem com o país, nem com a humanidade. Fé Daijo sintetiza o altruísmo. Fé Daijo sintetiza o altruísmo. As pessoas que vivem de acordo com essa postura preocupam-se com os semelhantes, negligenciando muitas vezes o próprio bem-estar. Meixo Sama fala que nem Sojo nem Daijo são inteiramente corretos. A perfeição
Supõe ambos ao mesmo tempo. Em certas ocasiões devemos preferir sojo. Para outras, melhor ser daijo. Isso chama-se zunome, ponto de equilíbrio. Desde que a gente entra na fé messiânica, pode observar, desde a aula de princípio messiânico. Eu fui instrutor de ensino há muitos anos, reverendo Hélio também, dedicamos no ensino, a gente sabe disso. A pessoa entra na sala de aula, vai fazer aula para se tornar membro. Isso aqui é colocado para ela. Ó, você precisa fazer prática de altruísmo. Você precisa se tornar pessoa altruísta. Você precisa se tornar pessoa a quem os outros sintam gratidão por você. Porque se a pessoa sentir gratidão por você, recebe luz. E sua vida toda vai recebendo gratidão das pessoas, recebendo luz. Uma vez eu ouvi um reverendo falar que para você saber se a pessoa realmente se tornou uma pessoa benevolente e pode habitar o plano superior ou uma camada mais alta, basta ver o enterro dela. As pessoas que vão no velório, vão no enterro, muitos amigos, muitos familiares, as pessoas vão e sentem gratidão por essa pessoa. Aí você vê que o nível dela é bom. Então, assim, pessoa de espírito daijo, atitude daijo, ela é uma pessoa que pratica o altruísmo. Isso a gente aprende na aula desde o início. Não é? Desde o início a gente aprende equilibrada. Então, assim, as pessoas têm a ideia de que Deus vai aparecer. Um exemplo, vamos falar sobre cidade de sojo. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma parte sojo dentro da própria obra divina. Por exemplo, liturgia. Setor de liturgia da igreja é mais sojo. O que é sojo? Sojo liga o homem a Deus, espírito do fogo. Daijo liga o homem ao homem, espírito da água. A água corre horizontalmente. Então, liturgia é mais sojo. Por quê? Porque tem coisa que você não pode abrir mão. Não é? O cuidar do altar, das imagens. Quando você vai entronizar uma imagem, ou você vai retirar uma imagem, ou transferir um altar, usar luva, usar máscara. São coisas sojo, né? Rígido. Mas tem que fazer dessa forma. Se você vai guardar a imagem em algum lugar, não guardar em qualquer lugar. Então essas coisas é mais sojo, né? Mais espírito de fogo. Tem que ser mais rigoroso. Outras coisas podem ser mais flexíveis. Então o ser humano tem tendência para o egoísmo e apego. Nós somos apegados. Nós temos apego a tudo. Temos apego à nossa família, à nossa casa, nosso carro. Temos apego a tudo. Na igreja tem apego à posição. Não é? Não tem gente que briga por causa de dedicação na igreja? Né? Tem gente que briga. Então é apego também. Então assim, aprendi uma coisa também ao longo da minha vida missionária. Se um ministro superior seu tirar você de uma missão, agradeça. Porque você vai ter uma missão maior. Você vai ser transferido para algum lugar melhor, uma posição melhor. Você está saindo daquela posição para dar oportunidade para outro aprender também. E você vai aprimorar de outro jeito, em outras coisas. Eu sempre pensei assim. Olha que eu rodei dentro do setor de igreja, fazendo várias coisas. Mas nunca esquentei quando era retirado. Ó, vem cá, a partir de hoje você não vai dedicar mais. Outra pessoa vai te substituir. Mas por que está me tirando? A pessoa pergunta logo isso, né? Ah, tá bom, graças a Deus. Aí bota para dedicar em outro setor. Eu já dediquei em setor que eu não tinha a menor afinidade. Mas me botaram para fazer aquilo ali. Tive que fazer. Mas o que acontece com isso? O que eu ganho? Aprimoramento, aprendizado.
você aprende. O reverendo Charles já passou por vários setores da igreja. Dedicou em partes da igreja que era mais oculto, que não aparecia. Isso chama-se virtude oculta. Você dedicar em setores que ninguém observa, que ninguém presta atenção. Entendeu? Não é posição de destaque. Mas o que ele aprendeu com isso? Aprendeu muita coisa. Então, a gente tem que ter essa sabedoria. As pessoas têm ideia de que Deus vai aparecer neste mundo para julgar os homens. Tal ideia não corresponde à verdade. O que vai haver é a separação entre os elementos da civilização da noite e os da era do dia. Então, assim, no momento de salvação, Deus não vai vir aqui aparecer para você e falar nada. O que é juízo final? O que é transição? Separação dos elementos. O que é da era da noite fica para trás, o que é da era do dia vai brilhar. Então, força da lua, escuridão, ficou para trás. Agora, a energia do sol, luz, espírito do fogo, temos que acompanhar esse pensamento, essa ideia. Até religiões da era da noite, que praticam coisas da era da noite, vão desaparecer, não vão ter força. Inclusive espíritos ligados à era da noite não vão ficar, não vai ter mais atuação. Muitos serão queimados e extintos. Tudo que pertence à era da noite torna-se desnecessário. Será destruído para dar lugar à civilização da era do dia. Então, o que não serve, o que não presta, vai ser destruído. Inclusive sentimento, pensamento das pessoas. Quem está com o pensamento na era da noite, esse pensamento já era. Ocorrerá algo parecido com a ação das lâmpadas. Quando clareia o dia, né, você pode deixar a luz de fora da sua casa acesa. A noite toda, vai clarear o quintal, clarear tudo. Quando amanhecer, o que vai acontecer? Essa luz não é mais necessária, porque está brilhando o sol, clareou o dia. Então essa lâmpada não aparece. Essa luz, você não vai perceber que ela está acesa. Por quê? Porque tem uma luz maior. Então esse é o entendimento de nova era. Quando irrompe a claridade, não mais precisa ficar aceso essa lâmpada. O que temos que fazer é o Kanagará, que prometemos cumprir a vontade de Deus. Significa obedecer às ordens de Deus. Não precisamos ficar com medo do juízo final, nem das grandes purificações que virão. Kanagará Tamati Haimase. Vamos cumprir a vontade de Deus. Depois pedimos o fortalecimento e ampliação da nossa alma. Tamati Haimase. Por isso, Meixo Sama fala que em momento de urgência ou em horas de grande perigo, podemos rezar somente essa frase, essa parte, né? Kanagará Tamati Haimase, que é mais rápida. Se repetir várias vezes durante o dia, também traz muitos benefícios. Então, pessoal, vamos seguir orientação de Meixo Sama, e que é seguir a vontade de Deus. Isso é mais importante para todos nós. E aguentar, calejar e aguentar as pancadas da vida, as pancadas de tudo, inclusive doenças que virão, que já estão aí e outras que virão. Nós temos que aprender a conviver com isso, acreditando e confiando em Deus. Tá bom? Então, muito obrigado. Agradeço a todos. Até a próxima. Obrigado a todos. Hino da Miroku no Sekai Kyokai.
já vai sair, a era do dia chegou. Vamos construir o paraíso, a oração. Avante para ricos, Miracolo seca e chegou. Avante para ricos, Miracolo seca e chegou. 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 Encerra-se assim o culto mensal e ação de graça do mês de setembro de 2021 da Miroku no Sekai Kyokai, sede administrativa. Um bom final de semana a todos. Muito obrigado.